Fala, meu amigo. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar de alguns assuntos bem importantes, incluindo a punição do árbitro Andrés Rojas. Então fique comigo até o final. Ah, e lembre-se, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Meu amigo, o Flamengo não jogou bem. A atuação foi decepcionante do início ao fim, com falhas de planejamento, escolhas questionáveis na escalação e um aproveitamento muito baixo das oportunidades criadas. O time parecia sem foco, sem intensidade, em alguns momentos, até acomodado diante de um rival que vive uma das piores fases de sua história recente. O resultado de empate contra o Vasco no Brasileirão é extremamente frustrante. Mais uma vez o Flamengo deixou pontos preciosos para trás. Nos dois confrontos no campeonato, foram 4 pontos desperdiçados. Isso é inadmissível para uma equipe que sonha com um título nacional. Não se trata de desrespeitar o rival, mas sim de encarar a realidade. O momento do Vasco é péssimo, a equipe vem sofrendo em campo, e mesmo assim conseguiu segurar o Flamengo 2 vezes. Se a meta realmente é lutar pela taça, o time não pode perder a chance de abrir vantagem sobre adversários diretos. Em vez disso, o empate deixou o Flamengo estacionado e ainda permitiu que rivais como Palmeiras e Cruzeiro encostassem na tabela. Em um campeonato longo e equilibrado como o Brasileirão, tropeços assim custam caro. Outro ponto que precisa ser destacado é a incoerência na escalação. Se a prioridade é o Brasileirão, o time titular precisa ser colocado em campo. É aceitável poupar durante o jogo, tirar peças no segundo tempo, mas não iniciar a partida com uma formação claramente enfraquecida. Isso transmite uma mensagem errada para a torcida e, pior, para os próprios adversários, de que o Flamengo não está levando a sério o campeonato. Analisando os jogadores individualmente, é possível perceber como algumas escolhas pesaram no desempenho. Carrascal até abriu o placar com seu primeiro gol pelo clube, mostrando potencial e capacidade de adaptação. No entanto, caiu de rendimento e pouco conseguiu acrescentar depois do intervalo. Rossi, que havia feito uma grande defesa, cometeu um erro decisivo na bola aérea que resultou no gol de empate. Em jogos desse nível, falhas assim não podem acontecer. Na lateral direita, Emerson Royal teve talvez sua pior atuação desde que chegou. Foi mal defensivamente, não ofereceu apoio ofensivo e praticamente não acertou nada. Já Danilo e Léo Ortiz fizeram uma partida aceitável na defesa central, sem grandes destaques, mas também sem comprometer. Na lateral esquerda, a insistência em Ayrton Lucas chamou a atenção. Embora seja um bom jogador, ficou claro que Vina oferece muito mais consistência, tanto defensiva quanto ofensiva. Sua entrada melhorou o setor imediatamente. No meio-campo, ficou escancarado que Alan não consegue se firmar. Ele não contribui ofensivamente, não protege a defesa e se mostra perdido em campo. É difícil entender sua manutenção na equipe titular. Em contrapartida, Saul foi o destaque positivo, deu ritmo ao time, mostrou qualidade em todos os fundamentos e quase marcou um golaço numa finalização que explodiu na trave. Para muitos, ele foi o melhor jogador rubro-negro em campo. Arrascaeta, mesmo entrando apenas no segundo tempo, reforçou a diferença de nível. Sua técnica, visão de jogo e capacidade de mudar o ritmo da partida são inquestionáveis. Hoje, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Quando ele entrou, o Flamengo cresceu, mas já era tarde para reverter totalmente o cenário. No ataque, a situação foi ainda mais preocupante. Cebolinha novamente fez uma partida fraca, sem dribles, sem criatividade, sem oferecer perigo. Samuel Lino, ao entrar, mudou a dinâmica do setor e mostrou que está em melhor momento. Bruno Henrique, outro nome importante, vive fase ruim e não conseguiu ser protagonista, perdendo lances fáceis e se mostrando abaixo do que se espera dele. Pedro entrou e até conseguiu dar dinâmica no pivô e na movimentação, mas perdeu chances inacreditáveis. 3 gols claros desperdiçados em pouco mais de 20 minutos em campo, um deles de forma displicente, tentando um recurso desnecessário quando poderia ter definido de forma simples. O empate diante do Vasco não pode ser tratado como algo normal. A diferença de momento entre os clubes é gritante,
E ainda assim o Flamengo deixou escapar 2 jogos que poderiam consolidar sua posição na briga pelo título. O torcedor rubro-negro tem toda a razão em sair insatisfeito. Não é apenas pela rivalidade, mas pela oportunidade desperdiçada em um campeonato cada vez mais acirrado. O próximo desafio será contra o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores. Um jogo que exige máxima concentração, não apenas pela força do adversário, mas pelo clima hostil que a imprensa argentina já começou a criar. Notícias plantadas, provocações e pressão extra fazem parte do cenário. O Flamengo precisará estar mentalmente muito preparado. A classificação é possível, mas não pode haver vacilos como expulsões ou suspensões, já pensando em uma semifinal contra Racing ou Vélez. Na tabela do Brasileirão, o impacto do empate foi grande. O Flamengo chegou a 51 pontos, mas o Palmeiras, com um jogo a menos, soma 49 e pode ultrapassar. O Cruzeiro, se vencer, alcança 50 pontos. Ou seja, em vez de abrir distância, o time rubro-negro permitiu que os rivais encostassem ainda mais. E a próxima rodada é complicada. Flamengo visita o Corinthians, Palmeiras enfrenta o Bahia e Cruzeiro encara o Vasco em São Januário. Em resumo, foi um domingo amargo para a torcida. O time até teve momentos de superioridade, criou chances, mas não transformou isso em vitória. E em futebol, superioridade sem resultado vale muito pouco. O torcedor tem todo o direito de estar insatisfeito e preocupado. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo já começa a olhar com atenção para a próxima temporada e um dos pontos centrais do planejamento é a defesa. A ideia da diretoria é clara, fazer uma reformulação importante na zaga, dando a Felipe Luiz um setor mais sólido e com jogadores de maior nível técnico. A avaliação é de que, para seguir competitivo em todas as competições, será necessário mudar algumas peças e trazer novos reforços. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, 3 nomes já estão definidos para deixar o clube. O primeiro é Cleiton, que está em fim de contrato e não terá renovação. O mesmo acontece com Pablo, que também encerra seu vínculo no final deste ano e se despede do Flamengo. Além deles, o jovem zagueiro Iago, formado na base rubro-negra, deve ser negociado. A decisão passa diretamente por Felipe Luiz, que sinalizou à diretoria que não pretende contar com o atleta em seus planos para a sequência do trabalho. Esse movimento mostra que a reformulação não é apenas um desejo, mas sim uma decisão concreta. 3 saídas já estão encaminhadas, o que abre espaço para novas chegadas. E é nesse cenário que surge o nome de Lautaro Riveros, zagueiro argentino do River Plate. O jogador, jovem e com potencial de crescimento, entrou no radar do Flamengo e já é tratado como alvo para a próxima janela de transferências. Rivero está avaliado em torno de 4 milhões de euros, algo próximo a 25 milhões de reais na cotação atual. É um investimento considerado alto, mas a diretoria acredita que vale a pena apostar em um atleta com margem de evolução e com características que podem se encaixar bem no estilo de jogo que Felipe Luiz pretende implantar. A expectativa é que, com a saída de Cleiton, Pablo e Iago, a defesa do Flamengo ganhe uma nova cara em 2026. O clube pretende não apenas repor as peças que saem, mas trazer jogadores que realmente elevem o patamar do elenco, tornando o sistema defensivo mais seguro e competitivo em partidas decisivas. Ou seja, a próxima janela promete bastante movimentação nos bastidores da Gávea. O Flamengo vai ao mercado para se reforçar, já tem um alvo definido e, ao mesmo tempo, confirma que 3 nomes vão mesmo se despedir. A torcida pode esperar novidades importantes para o setor defensivo, que deve ser um dos primeiros a passar por mudanças significativas no elenco. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Algumas situações acabam ficando delicadas com tantas movimentações na recente história do Mengão, e em momentos assim é comum que as atenções também se voltem para aqueles jogadores que não estão recebendo tantas oportunidades. Um desses casos é o de Wallace Ian, jovem atacante formado na base,
considerado muito promissor e que já deixou sua marca com gols importantes vestindo a camisa rubro-negra. Apesar desse histórico positivo, ele acabou perdendo espaço nas últimas semanas e não tem sido acionado com frequência por Felipe Luiz. No clássico contra o Vasco, a ausência de Wallace foi sentida pela torcida. Mesmo com a partida pedindo alternativas ofensivas, o atacante não foi utilizado em nenhum momento do jogo. Após o apito final, ele resolveu se manifestar nas redes sociais de uma forma curta, mas que deu muito o que falar. Em sua publicação, escreveu apenas uma palavra: processo. Esse simples termo foi suficiente para incendiar os comentários. Para muitos torcedores, tratava-se de uma indireta ao treinador, como se o Wallace estivesse cobrando mais minutos em campo e lembrando que faz parte do elenco. Nas respostas, rubro-negros se dividiram. Uma parte reforçou apoio ao jovem, destacando que ele já provou ser decisivo e que pode ajudar em jogos importantes, especialmente em um momento em que a equipe precisa de novas soluções ofensivas. Outra parte interpretou a mensagem como algo mais pessoal, relacionado à paciência e à dedicação diária no trabalho, sem necessariamente mirar a comissão técnica. De qualquer forma, o impacto foi grande. Em um time que vive um período de instabilidade, cada gesto de jogador passa a ter um peso ainda maior. A postagem de Wallace acabou ampliando o debate sobre como Felipe Luiz deve conduzir o elenco, se deve insistir nos nomes mais experientes ou dar mais espaço aos jovens formados no clube. Essa discussão se soma à pressão que já existe por resultados imediatos. A torcida rubro-negra, que sempre acompanha de perto cada detalhe, enxergou na publicação um símbolo do que muitos jogadores do banco sentem: a vontade de estar em campo, de mostrar serviço e de ajudar o Flamengo a superar a fase de oscilações. O episódio mostra como o ambiente interno está carregado e como até uma única palavra pode movimentar toda a nação. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O futebol carioca acaba de ganhar um ingrediente explosivo que promete esquentar ainda mais a rivalidade entre Flamengo e Fluminense. O que parecia ser apenas mais uma movimentação de mercado virou uma verdadeira novela de bastidores, daquelas capazes de mudar o clima entre torcedores, dirigentes e até dentro dos clubes. A notícia que corre é bombástica: Arias, que até pouco tempo era ídolo e referência do Fluminense, teria aceitado vestir o manto rubro-negro. Para a torcida tricolor, essa possibilidade soa quase como uma traição. Afinal, Arias não foi apenas mais um jogador de passagem pelas Laranjeiras. Ele foi protagonista em jogos importantes, conquistou a confiança da arquibancada e deixou sua marca como um dos nomes mais importantes do elenco nos últimos anos. Por isso, imaginar o colombiano entrando em campo no Maracanã, mas defendendo as cores do maior rival, gera uma mistura de incredulidade, frustração e até indignação. Fontes extraoficiais garantem que as conversas entre Flamengo e o staff do atleta foram conduzidas de forma muito rápida, quase que em silêncio absoluto, sem dar margem a vazamentos. Essa característica da negociação só aumentou o clima de desconfiança, já que no Fluminense a sensação é de que tudo foi feito às escondidas, sem chance de reação por parte da diretoria. Nos bastidores do clube tricolor, a reação foi imediata, dirigentes demonstraram descontentamento, funcionários se mostraram surpresos e a torcida logo tomou as redes sociais para expor a decepção. Um insider ligado ao clube resumiu o sentimento em uma frase curta, mas reveladora: ninguém esperava por isso. Enquanto isso, no lado rubro-negro, o clima é completamente oposto. O Flamengo vê na contratação de Arias uma jogada estratégica de mercado, capaz de fortalecer o elenco em um setor que precisa de mais velocidade e ousadia. O colombiano é exatamente esse perfil de atleta, ágil, agressivo no ataque e com personalidade para decidir partidas grandes. Para os rubro-negros, sua chegada pode ser um diferencial em clássicos e jogos de mata-mata, tornando o time ainda mais perigoso contra qualquer adversário. Entre rumores e especulações, cresce a versão de que a transferência teria sido conduzida com forte influência de um agente de peso no mercado. Esse empresário teria exercido enorme pressão para que Arias aceitasse a oferta flamenguista, mesmo diante de propostas para sua permanência no Fluminense.
Essa narrativa reforça a sensação de traição entre os tricolores, que acreditam que o jogador cedeu a interesses externos em vez de permanecer fiel ao clube que o projetou no Brasil. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata e intensa. Memes, provocações e até brigas virtuais entre torcedores já se multiplicam em ritmo acelerado. Para os flamenguistas, trata-se de uma grande vitória fora das quatro linhas, uma espécie de um gol de placa no mercado da bola. Para os tricolores, é um golpe duro, quase um soco no estômago, difícil de digerir, principalmente por se tratar de um jogador que carregava o carinho da torcida. Se confirmada oficialmente, a contratação de Arias pelo Flamengo pode se tornar um dos episódios mais marcantes da temporada. Mais do que uma simples mudança de clube, seria o estupim de uma rivalidade que já é histórica, mas que agora ganha um capítulo recheado de polêmica. O caso mostra, mais uma vez, que no futebol moderno a lealdade é um conceito relativo e que decisões são tomadas muito mais por estratégia e conveniência do que por vínculos emocionais. O grande ponto de interrogação que fica é: como será a recepção de Arias em seus primeiros dias de Flamengo? E, mais ainda, como a torcida do Fluminense vai reagir quando vê-lo em campo com a camisa rubro-negra? São perguntas que transformam essa negociação em um dos assuntos mais quentes do futebol carioca nos últimos tempos. O certo é que a temporada promete fortes emoções, discussões intermináveis e uma rivalidade ainda mais inflamada dentro e fora das quatro linhas. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.